Essa é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance. Direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World SPS para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Sejam muito bem-vindos ao programa de hoje aqui na Rádio WLC. Eu sou o Cris De Luca e aqui ao meu lado está o Will Santos. Obrigado por nos sintonizar. Estamos felizes que você possa se juntar a nós hoje. As Escrituras contêm muitas advertências para a última geração. Mais e mais, as advertências se intensificam contra os enganos do maligno. Os discípulos de Yahushua, poucos dias antes da sua crucifixão, pediram para que ele lhes falasse sobre a destruição de Jerusalém e o fim do mundo, porque esses dois eventos estavam impregnados em suas mentes. Ao responder às suas indagações, as primeiras palavras do Salvador foram: vede que ninguém vos engane. Hoje eu irei compartilhar conosco algumas informações importantes que desmascararão um dos delírios mais duradouros do fim de Satanás. É uma ilusão que está enganando muitas pessoas, porque é muito sutil. E o tema de hoje é: sai dela, povo meu, saindo de Babilônia. Obrigado, Cris. É isso mesmo. É incrível perceber quão eficaz Satanás tem sido, pois a maioria das pessoas nem sequer percebem que eles foram enganados nesta questão. E essa falta de consciência é que faz isso parecer uma ilusão, você não acha? É mais ou menos por aí. Mas antes de entrar nisso, apenas uma breve explicação para aqueles que nos escutam pela primeira vez. Nós aqui na WLC nos sentimos honrados em conhecer e usar o nome pessoal de Deus. Deus e Senhor são apenas títulos que podem se aplicar aos deuses pagãos também. Então, preferimos usar o nome verdadeiro do Pai, que é Yahweh ou Yah. Sabe, meu, eu li uma vez que existem 360 nomes diferentes para Yahweh mencionados na Bíblia. A beleza dessa descoberta realmente me tocou profundamente. A 360 graus em um círculo. A Bíblia dá 360 nomes para o Pai. É como dizer, não importa em que direção os ataques possam vir, você está protegido pela sombra do Altíssimo. Isso é maravilhoso, mas isso foi completamente perdido nas traduções modernas da Bíblia, que substituem os títulos em lugar do nome divino. Então, novamente, quando dissermos Yah ou Yahweh, estamos nos referindo ao Deus Pai. O nome do filho é muito parecido, é Yahushua. Tudo bem, então. O que você tem para nós hoje, Will? Você despertou a minha curiosidade quando você disse que a ilusão que você desmascararia hoje é uma das mais enganosas de Satanás, porque é uma das mais sutis. Realmente é. É uma advertência muito solene vinda dos céus, mas que a maioria das pessoas ignora. Mas as advertências são importantes. Deixe-me contar uma breve história para ilustrar. É uma lembrança que ainda tenho quando eu era bastante jovem. Eu tinha, não sei mais, talvez 7 anos de idade. 6, não tinha mais que 7. Apesar de ser bastante jovem, ainda lembro disso porque fiquei muito chocado e assustado. Estou certo que sim, uma emoção forte pode realmente marcar as experiências da nossa infância e nossa memória. Bem, isso me marcou. Estávamos de viagem, paramos para visitar alguns amigos de meus pais. Enquanto os adultos conversavam, nós, crianças, saímos para brincar. Estávamos no início da primavera. A terra estava amarcenta. O ar estava bastante frio, mas estávamos nos divertindo. De repente, o pai das outras crianças apareceu na porta dos fundos. Ele gritou para um de seus filhos que estava brincando comigo: entre aqui e pegue uma jaqueta, ou eu vou te bater. Aquilo me assustou. Ele parecia muito irritado, mas o menino não pareceu ter se importado nem um pouco. Ele simplesmente se levantou, entrou para pegar uma jaqueta e depois voltou como se nada tivesse acontecido. Fiquei chocado porque meus pais nunca gritaram comigo assim. Eles nos ensinaram a obedecer-lhes na primeira vez que dissessem alguma coisa. Então, ouvir um adulto ameaçar bater em seu filho foi muito chocante e assustador para mim. Ele realmente mexeu comigo. Fiquei feliz que meus pais nunca gritaram comigo. Bem, alguns meses depois, isso mudou. O que aconteceu? Você decidiu desobedecer? Não.
Nessa época era verão e bastante quente. Tínhamos ido a um piquenique em um sítio. Eu estava fugindo por uma estrada de terra em direção a um lago. De repente, minha mãe grita. E quando eu digo gritar, quero dizer, ela realmente gritou: pare! Eu imediatamente parei. O que eu não tinha visto, obviamente um pequeno garoto inconsequente que eu era, não percebi uma cobra, uma víbora que estava esticada na estrada bem na minha frente. Exatamente onde eu teria pisado bem em cima dela se minha mãe não tivesse gritado comigo. Uou, essa foi tão pouco. Isso te assustou quando ela gritou com você? Não, uma vez que eu percebi do porquê ela estava gritando comigo. Isso me surpreendeu porque da forma como ela gritou comigo, não parecia nada com ela. Mas eu sabia que ela me amava. Ela não estava com raiva. Eu percebi naquele momento que ela estava me avisando sobre algum perigo que eu não estava vendo. Porque o amor age assim, procurando nos proteger. Quando alguém que você ama está em perigo, você grita ou faz o que for preciso para avisar outra pessoa e salvá-la do perigo que eles nem sabem que estão correndo. E é assim que está o nosso mundo hoje. Estamos anestesiados com o perigo bem à nossa frente. Quantas vezes lemos as manchetes de notícias sobre as tensões no Oriente Médio, os últimos escândalos políticos ou o último ataque terrorista? Nós ficamos inertes ao perigo. Ficamos indiferentes às ondas de calor que batem recordes a cada verão, assim como as tempestades de neve que assolam nossos invernos mais e mais. Mais do que nunca temos presenciado terremotos cada vez mais frequentes. Nosso estado de dormência nos cega completamente e não nos apercebemos de que o céu está tentando nos despertar dizendo: perigo, o fim está próximo. É como o velho sapo em uma panela. Se você o coloca em uma panela de água fervendo, ele imediatamente solta para fora apenas com pequenas queimaduras. No entanto, se você colocá-lo em uma panela de água fria e aumentar a temperatura lentamente, ele permanecerá dentro da panela até que morra. Exatamente. E é isso que está acontecendo com o nosso mundo de hoje. Os eventos finais estão acontecendo ao nosso redor e, no entanto, como o sapo, o aumento da pressão e o aumento do perigo não nos afetam mais. E não estamos conscientes do perigo iminente que corremos. Precisamos nos aperceber do momento de urgência em que estamos vivendo. Estamos todos em perigo e, no entanto, nos tornamos tão acostumados ao perigo que nem nos atentamos para isso. E é disso que eu quero falar hoje. O céu já nos advertiu. E isto está contido em Apocalipse 18, versos de 1 a 4. Você poderia abrir em Apocalipse e ler esses versículos para nós, Paz? Apocalipse 18, 1 a 4. Aqui diz: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com ponte de voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, ouviu de toda espécie de espírito imundo, e de esconderijos de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa das suas luxúrias. Ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Você percebeu as sérias advertências nesses versos, Chris? É uma grande glória? Bem, sim, pelo menos em parte. Mas o mais importante é que é uma declaração de um fato. O alerta real está no versículo 4. Leia isso novamente. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Obrigado, Luiz. Esse é um chamado de advertência. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Nesta mensagem, Yahweh está dando ao mundo uma última chance, uma última oportunidade de fugir de Babilônia. E é aqui que há uma ilusão incrível que cega os olhos de muitos hoje. Will, vamos dar só uma pausa no que a gente está falando. É claro que eu quero saber sobre a ilusão, mas você poderia falar um pouquinho sobre Babilônia? Obviamente nós estamos falando sobre a localização geográfica em que a cidade se situava. Então, o que é Babilônia? Feliz que você tenha perguntado isso, Chris. É uma boa pergunta. Houve uma especulação e várias interpretações diferentes foram dadas. Babilônia é um símbolo que é usado em todas as escrituras. Então devemos saber o que é. Alguns acreditam que é a Igreja Católica Romana.
outros que são as Nações Unidas ou os Estados Unidos. Eu acho que você vai dizer que não é nenhuma dessas opções. Bem, mas é muito mais que isso, muito mais. Na Bíblia, Babilônia é um símbolo de confusão, porque foi na Torre de Babel que Yahweh confundiu a língua daqueles que estavam em rebelião aberta contra o céu. Nos antigos tabletes cuneiformes acádios, Babilônia significava o portal dos deuses. Eu acredito que Babilônia é muito maior que uma única entidade. É muito maior do que a Igreja Católica Romana ou os Estados Unidos ou mesmo a ONU. Babilônia significa confusão e também é o portal dos deuses. Para descrever sucintamente, Babilônia é um símbolo da infraestrutura inteira de Satanás, de ilusão e engano. Abrange todos os erros e todas as organizações religiosas que se entrelaçam com qualquer grau de erro. Essa é uma ideia nova. Preste atenção enquanto eu digo isso de novo. Babilônia é um símbolo da infraestrutura completa de Satanás, de ilusão e engano. Inclui todos os erros e todas as organizações religiosas que se misturam em qualquer grau com o erro. O convite do céu para fugir de Babilônia tem consequências eternas, tanto para aqueles que prestam atenção e dão ouvidos à advertência, quanto para aqueles que o ignoram. E o motivo é dado aqui no versículo 4. Aqui diz: sai de Babilônia para que não participes de seus pecados e não recebas as suas pragas. Então você está dizendo que Babilônia cai em desgraça um pouco antes que as últimas 7 pragas sejam derramadas? Sim, é isto mesmo que eu estou dizendo. Agora, algumas pessoas acreditam em um arrebatamento pré-tribulação. Eles acreditam que os justos serão retirados da terra antes que as 7 últimas pragas caiam. No entanto, essa doutrina não tem apoio das Escrituras. Foi criada por um homem chamado John Darby em 1830. Antes de John Darby, ninguém mais ouviu falar de um arrebatamento pré-tribulação. As Escrituras ensinam que o justo permanecerá na terra durante o derramamento das 7 últimas pragas. E é por isso que este momento é tão importante. Depois do versículo 4, os versos 5 e 6 de Apocalipse 18 seguem explicando por que Yah vai derramar pragas sobre Babilônia. Ele afirma: porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Uau, isso é bastante sério. Na verdade, parece terrível. Sim, é. Todos os que desejam ser protegidos pelo poder onipotente de Yah durante este período devem ter sua proteção divina. Ele salvará sobrenaturalmente todos os que amam e confiam nele. Mas essa proteção é condicional, e a condição é que eles devem deixar Babilônia. A confusa Babilônia é em si o portal que leva ao Deus desta terra, Satanás. E esta é a ilusão que engana inúmeros crentes sinceros. Satanás sabe que todos os que obedecem ao chamado para deixar Babilônia serão protegidos. Então, é claro que ele não quer que as pessoas obedeçam a este convite. Ele criou essa ilusão incrível que atrairá as mentes até mesmo das mais sinceras almas. Eles ouviram o convite: retirai-vos dela, povo meu. E eles pensam: isso não se aplica a mim. Há muitas razões diferentes pelas quais Satanás oferece para que os crentes possam refletir na advertência, como se esta não fosse direcionada a eles. Ele tem desculpas criadas sob medida para se adequar a cada vida e a cada forma individual de pensamento. Para algumas pessoas, o chamado para deixar Babilônia é rejeitado porque elas fazem parte de uma das denominações protestantes. Elas não são católicas, então acreditam que a mensagem não se aplica a elas. Para outras, o aviso é rejeitado porque elas adoram no sábado. Elas pensam que só porque adoram a Yah no domingo, isso é uma prova suficiente de que elas não estão em Babilônia. Portanto, a mensagem não é para elas. Como você pode ver, para muitas pessoas a advertência não se aplica a elas. Como se esse pressuposto recaísse sobre um tipo de orgulho espiritual. Sim, eu realmente posso ver isso. Há uma mentalidade de nós contra eles, nós, os remanescentes,
Não estamos em Babilônia com eles, portanto não precisamos sair. Exatamente. O fato é que cada pessoa acha que tem alguma verdade. E Yahweh sabe disso. Cada religião, mesmo as religiões pagãs, possuem algum grau de verdade. É dessa forma que Yahweh trabalha para atrair os corações de todos a ele. Mas para os cristãos que têm um maior conhecimento da verdade, Satanás se aproxima usando o orgulho espiritual. E quanto mais conhecimento alguém tem, mais provavelmente ele ou ela se orgulham de possuir as verdades que adquiriram. Eles acreditam que a verdade que eles possuem os tornam diferentes de todos os demais. Você está dizendo que com base nas verdades que eles possuem, eles se sentem espiritualmente superiores? Sim, e é por isso que eles sentem que a mensagem não é e não se aplica a eles. E, no entanto, o maior pecado da geração do tempo do fim não é outro senão o orgulho espiritual. Em Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia é um símbolo da geração do final dos tempos. E o que a testemunha verdadeira diz à igreja de Laodiceia? Você diz que é rico, abastado e não precisa de nada, enquanto na realidade você é um infeliz e miserável, pobre, cego e nu. Sim, é isso mesmo. Orgulho espiritual. É o orgulho espiritual que leva muitos, mesmo aqueles que são sinceros, a ignorar o chamado para deixar a Babilônia, e de alguma forma eles acham que este chamado não se aplica a eles. E você verá algumas pessoas que admitirão pertencerem à Laodiceia. Na verdade, para ser honesto, eu já presenciei algo neste sentido. Lembro-me quando ouvi um homem dizer: bem, eu não acho que isso se aplique a mim. Eu me sinto muito bem assim. Minha esposa e eu ficamos atordoados. Nós nos olhamos um para o outro como dizendo: você acredita no que acabamos de ouvir? Como você pode ver, nós já sabíamos que nós éramos laodiceanos. Nós já admitimos isto. Isto, de alguma forma, não nos faz sentir tão mal assim. De alguma forma, isto pode bagunçar nossa mente. O próprio ato de reconhecer sua pobre condição espiritual o torna uma fonte de orgulho espiritual. Porque isso significa que você não é realmente cego, ou que você não reconheceria como se você fosse espiritualmente pobre. Eu posso ver como isso funciona em cada um de nós. Mas há esperança. Sim, porque com Iá sempre há esperança. Absolutamente. Ok, tudo certo até aqui. Vamos dar uma pausa rápida e quando voltarmos quero ouvir mais sobre esse assunto. Fique ligado, voltamos logo. O Evangelho da Prosperidade parece interessante. Essa doutrina atraiu e atrai multidões de pessoas carentes e desesperadas em busca das recompensas prometidas por meio de dinheiro ou tempo investidos em um retorno garantido em curto prazo. As pessoas se despedem de bens os quais elas não podem se dar ao luxo de perdê-los, só porque um certo pregador prometeu que elas podem receber até 100 vezes mais de tudo que elas dão a Iá. Os pregadores da prosperidade citam muitas partes das Escrituras, mas essa doutrina é consistente com a Bíblia ou é um suborno espiritual? Estude sobre esse tema. Faça você mesmo um estudo profundo das Escrituras no nosso site www.wordlastchance.com/português. Vá ao nosso site e procure o Evangelho da Prosperidade, religião que gera dividendos. Saiba o que a Bíblia realmente ensina sobre o chamado Evangelho da Prosperidade no www.wordlastchance.com/português. Visite-nos hoje. Bem-vindos de volta, eu sou Cris Luca. No último segmento do nosso programa, o Will Santos estava compartilhando conosco como a advertência dos últimos tempos mandada do céu para a terra consiste em fugir de Babilônia. E, no entanto, o diabo enganou muitos ao fazê-los pensar de que este aviso não se aplica a ele. É isso mesmo, Chris. Os laodiceanos estão sempre prontos a afirmar de que o chamado para deixar a Babilônia não se aplica a eles, mas sim aos outros. Ou seja, aqueles que não acreditam exatamente da mesma maneira que eles. Mas isso não é outra coisa senão a cegueira do orgulho espiritual a qual eles estão completamente submersos. O chamado para fugir de Babilônia é para todos os filhos de Yahweh. Bem contado, Will. Já li esse verso muitas vezes antes, mas essa é a primeira vez em que eu entendo plenamente. Uma vez que você deixou muito claro e percebo facilmente de que o convite não é para todo este mundo perverso.
Aqui mesmo no versículo 4, diz que a mensagem é para o meu povo. Retirai-vos dela, povo meu. Sim, a mensagem é especificamente para o povo de Iá. Nenhum sistema de crenças está isento. Nenhuma denominação em especial é deixada fora dessa acusação. Todos os que se consideram filhos de Yahweh precisam prestar uma atenção especial a essa advertência, porque aplica-se a eles, independentemente do quanto de verdade eles pensam possuir. Todos a quem Yahweh chama de meu povo, todos os que se autoproclamam como um dos filhos de Yah, estão incluídos no chamado para sair de Babilônia. Se você está ouvindo esta mensagem, é porque você pode ser considerado como um dos filhos de Yah. Isso quer dizer que você precisa prestar atenção nesta mensagem, porque essa advertência é para você. Antes de continuar, eu preciso dar o meu testemunho pessoal. Isso é incrível. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso e percebo como isso é vital. Como a palavra meu ser tão pequena e assim mesmo ser bastante negligenciada. Você está certo, Will. Essa mensagem é para o povo de Yah. Nenhum de nós está isento. E, no entanto, vou ser sincero, eu sou uma pessoa que sempre pensei que essa mensagem não se aplicava a mim, porque eu sabia isto, aquilo ou aquela outra doutrina, portanto, obviamente, não poderia ser aplicada a mim. Verdade, estou no mesmo barco. Eu sempre pensei que eu era o único que tinha dúvidas das verdades que eu realmente acreditava. Eu estava convidando outros a se juntarem a mim, a minhas incertezas. Eu acho que é assim que os crentes mais sinceros interpretam esse texto. Deixe a sua igreja e venha se juntar à minha. Exatamente. Mas essa suposição é, na verdade, baseada em uma tradução incorreta, ou pelo menos uma tradução não tão precisa do texto bíblico. O que você quer dizer? Bem, a maioria das versões da Bíblia, em qualquer idioma, traduz esse texto como retirai-vos dela, povo meu. Uma tradução, no entanto, é diferente. A Bíblia de Genebra, usada e apoiada por todos os grandes reformistas protestantes, a traduziu apenas um pouco diferente. Há apenas uma mudança de palavra, mas a diferença é profunda. Em vez de dizer retirai-vos dela, povo meu, a Bíblia de Genebra diz sai dela, povo meu. É dessa forma? Sim, sim. Uau, isso faz uma diferença muito grande. Retirai-vos é um convite. Se retirem e venham comigo. Sai é uma ordem. É exatamente uma diferença muito grande, né? Esta é uma cegueira espiritual profunda e é uma das ferramentas do final dos tempos mais eficazes de Satanás para manter as pessoas despreparadas até que seja tarde demais. Isaías 58 explica melhor a advertência de Apocalipse 18. Dê uma olhada no versículo 1, que diz: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Muito interessante. Notei que novamente a advertência é dada ao que Yahweh se refere como meu povo. Exatamente como em Apocalipse 18. E novamente como em Apocalipse 18, o versículo seguinte revela que eles são cegos em seus pecados. Escute isso. O verso 2 diz: mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Como você pode ver, estas palavras não estão sendo endereçadas aqui para o mundo lá fora. As pessoas que estão sendo alertadas são as pessoas que têm suas devoções matinais com Yah. Elas procuram Yahweh diariamente. Elas se deleitam em conhecer os caminhos dele. Por incrível que pareça, Yahweh está chamando o seu povo para se arrepender de um pecado do qual são ignorantes. Por um lado, parece estranho que o povo de Yahweh possa ser tão cegamente ignorante. Por outro lado, é coerente com o caráter de Yahweh que, sendo este o caso, ele certamente os adverteria. É claro que sim. E este alerta acaba revelando exatamente o que as pessoas têm feito sem saber que estão cometendo pecado, como também o chamado para retornar a uma obediência profunda. Eu acho que isso vai te surpreender, mas vamos fazer esta leitura. Lembre-se, é sempre necessário ler tudo dentro do contexto. E enquanto hoje muitos cristãos tentam afirmar que este texto não se aplica aos cristãos de hoje, podemos ver quando temos dentro do contexto que ele certamente se aplica. Na verdade, é um alerta muito semelhante ao que está contido em Apocalipse 18. Ok, estou curioso. De qual pecado eles ignoram? Se você quiser, por favor, leia para nós o versículo 13. O texto diz: Isaías 58, 13. certo.
se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Nossa, ok, você está certo, você me surpreendeu com esse texto, hein? Quando este versículo é lido no contexto e comparado com outras passagens das Escrituras, da forma como pedimos para que todos façam, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, você pode ver que Yahweh promete que nos últimos dias haveria uma obra de reforma do sábado realizada pela geração do final dos tempos. Escute bem o versículo 12 que diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Babilônia, como sendo o portal dos deuses, envolve a adoração falsa, a adoração de Lúcifer, arqui-inimigo de Yahweh. Assim, o chamado para sair de Babilônia envolve a restauração da adoração verdadeira. O problema é que as pessoas que estão totalmente imersas em Babilônia não sabem e não conseguem perceber isto. A cegueira espiritual os leva a se orgulhar da verdade que já possuem e a recusar qualquer nova luz, as considerando como sendo errada. E é assim que eles desconsideram a última advertência do céu como não aplicável a eles. Entendi. Exatamente. E isso é muito triste, né? Muito sutil. Você pode ver como o diabo tem se saído vencedor dessa coisa. Com certeza. Ouçam, caros ouvintes. Babilônia não é apenas as Nações Unidas ou os Estados Unidos. Não é apenas todas as religiões pagãs do mundo. Não é apenas o Islã ou o judaísmo. Não é apenas o catolicismo romano ou as igrejas ortodoxas. Não é apenas as igrejas que observam o domingo, muito menos as igrejas que observam o sábado. Babilônia inclui todas as religiões e denominações organizadas, porque todas as denominações de hoje usam o calendário papal baseado em calendário pagão para determinar quando adorar. Sexta-feira, sábado ou domingo. Independentemente de quanta verdade uma denominação possa dizer que tenha, ou quão autêntico é seu profeta, ou ainda a inspiração divina que receberam para compor suas crenças fundamentais, se estiverem ligados com alguma forma de erro, estando em Babilônia. Quando estudamos a verdade, podemos reter o que é bom e deixar de lado o resto. Mas quando nos alinhamos com uma organização específica, quando apoiamos essa organização com nossos dízimos e ofertas, quando o nosso proceder é o de concordar com tudo sem se opor aos erros, quando deveríamos nos afastar de tudo que contém verdades e ensinos com grande potencial de erros. Essa é uma boa distinção para ter em mente, Will. Eu sei que às vezes recebemos perguntas: por que você cita assim e assim? Ele não acreditou em tal e tal. E a verdade está sendo restaurada. Nenhum de nós tem toda a luz ainda. É um processo que ainda está em andamento. E continuará assim. Certo? Então, enquanto estudamos, podemos reter o que é bom e deixar de lado o resto. Confiar no Espírito da verdade e na espada do Espírito, a fim de discernir o que é a verdade e o que é erro. Mas você está certo. Quando se trata de nos envolvermos com várias organizações religiosas, todas as quais apresentam suas próprias crenças, precisamos nos distanciar de qualquer coisa que continue a se apegar ao erro. Ok, como uma ilustração perfeita disso, deixe-me compartilhar com você uma citação e então você tentará adivinhar quem foi o autor desta citação. Tudo bem, vamos ver se consigo. Eu gosto desta citação, é muito verdadeira. Ela diz, abre aspas, há apenas 2 erros que se pode cometer ao longo do caminho, que conduz à verdade, não percorrendo todo o caminho e não iniciando-o. Fecha aspas. Você poderia me dizer quem disse isso? Não tenho ideia. É uma boa citação e muito verdadeira. Eu diria que é uma citação de algum líder cristão, mas o fato que você está usando isso para ilustrar o porquê retemos o que é bom e deixamos de lado o resto, acho que provavelmente é uma figura política. Abraham Lincoln, Winston Churchill? Não, Buda. Buda? Ele realmente disse isso? Sim, ou pelo menos é atribuído a ele. De qualquer forma, ponto é, precisamos juntar informações, juntar verdades onde quer que a encontremos. Nós não podemos limitar-nos pelos credos das religiões organizadas. Yahweh está no controle acima de todas elas. Ouça, caro ouvinte, quando você sair de Babilônia, toda a sua vida será afetada. Carreiras que você almeja, oportunidades acadêmicas,
amizades e relacionamentos. Sim, pertencer a uma igreja, estilo de vida. Alimentação, vestuário, entretenimento. Babilônia é toda a infraestrutura de Satanás baseada em mentiras, delírios e atrações mundanas. Então, deixar Babilônia exige romper com o mundo e suas atrações. Agora, o que tem que ser lembrado é que essas traduções mundanas diferem de pessoa para pessoa. Para alguns podem ser todas as armadilhas de sucesso mundano, apego à profissão escolhida e influência de amigos. Para outros é a comunhão com a família da igreja, a reputação que obtiveram como cristãos sinceros de coração, fiéis às doutrinas da igreja a qual pertencem. Não deixe de lado as relações familiares. Oh, não. São esses os que mais podem afastar e ferir uns aos outros, não é verdade? Pensando nisso, Adão caiu quando ele amava mais sua esposa do que o Criador. Ele prefere escolher a sua esposa do que obedecer. É verdade. E infelizmente você tem que se perguntar, quantos estão fazendo a mesma escolha hoje, valorizando relações terrenas e conveniência temporal do que as realidades eternas? Escutem, amigos, ser separado é ser diferente. No 6º capítulo de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo exorta aos crentes: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Agora, a maioria das pessoas não gosta de ser diferente. Claro que não. Nenhum de nós gosta de ser ridicularizado. É desconfortável e até mesmo vergonhoso. Quando alguém fala de nós, isso dói. E, no entanto, quantos perderão a vida eterna por medo de ser escarnecido? Ou porque seus esposos ou esposas ou seus filhos rejeitaram o chamado para deixar a Babilônia? Esse também é um perigo real, porque os seus pastores insistem que o alerta para deixar a Babilônia não se aplica a eles, pois não está em Babilônia. Eu já vi isso acontecer. Você tenta compartilhar um novo conceito com alguém e, na maioria das vezes, a primeira reação das pessoas é correr para o pastor e dizer: diga-me, isso é verdade? E se o pastor disser que não, eles irão rejeitar. Nem sequer estudam isso sozinhos para ver se há alguma verdade. É muito triste. Eu também já vi isso acontecer. Cada um de nós terá um único, diferente e individual encontro por meio de um laço emocional às atrações mundanas que nos farão querer permanecer em Babilônia. Se fosse fácil fugir de Babilônia, todos fariam isso. Mas não é. Satanás quer ter certeza que isso não ocorra. Esses laços que nos ligam à Babilônia podem exercer uma enorme pressão, especialmente quando eles vêm de familiares, amigos íntimos e até por afetar nosso trabalho de alguma forma. Satanás tentará todos os que ouvirem o chamado para fugir de Babilônia para alegar que isto não se aplica a eles individualmente. Se você quiser alcançar a vida eterna, isto vai te custar muito caro. Em Mateus 13, o Salvador contou uma parábola explicando sobre isso. Ele disse: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Agora imagine isso por um momento, Chris. Na verdade, vamos trazer essa parábola para os dias de hoje. Digamos que você leve sua família de férias. E enquanto você está caminhando perto de um rio onde as crianças estão brincando, você tropeça em um ponte de moedas romanas antigas. Elas estão em excelentes condições. Você então começa a cavar um pouco mais nas margens do rio à procura de mais coisas. E de repente você encontra algo mais. Um capacete, algumas joias, e encontra até uns pedaços de uma lança. Se além disser que você pode ficar com o que você achou, o que você gostaria de vender, ou o que você estaria disposto a fazer para comprar a terra em que essa inestimável coleção de raridades tem? Bem, vale mais do que tudo que eu possuo. Eu estaria disposto a me desfazer de tudo que eu tenho para comprar essa propriedade. Certo. Quem não faria isso? Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para herdar a vida eterna, para obter tudo isto, irá custar tudo o que temos de mais valioso. Uma entrega total. Nada poderá nos impedir. Não as oportunidades de trabalho, não a reputação, nem mesmo a família e amigos. Yahushua deu tudo para conceder a vida eterna para nós pecadores. E é justo que devemos dar tudo em troca. Absolutamente. Tudo entendido, então. Fiquem ligados, queridos ouvintes. Quando retornarmos, responderemos uma pergunta de Catarina, do Porto Elizabeth, África do Sul.
na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Acrescentando, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Agora a Bíblia diz, esconder seus tesouros em seu coração traz imensas recompensas. Os fundamentos das Escrituras são um guia infalível em todas as situações, enquanto nos dão conforto e coragem ao enfrentarmos as muitas dificuldades da vida. Visite-nos no www.wordlifechance.com/português e aprenda os benefícios de memorizar a palavra de Yah. Procure por memorizar as Escrituras, uma questão de vida ou morte no link www.wordlifechance.com/português. Bem-vindos de volta! Agora vamos para a nossa caixa de mensagens diárias. E essa questão é interessante, hein? Vem de Catarina, de Porto Elizabeth, África do Sul. Ela diz: nos últimos anos, houve um pouco de discussão sobre luas de sangue, com várias pessoas dizendo que são sinais do breve retorno de Yahushua. O que você poderia dizer sobre este fenômeno? Podemos olhar essas luas de sangue como sinais do retorno de Yahushua e prever o quão perto está? Eu gostei dessa pergunta. Isso mostra a preocupação e a vontade de acompanhar os sinais dos tempos. Certamente as escrituras antevêm que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então essa é uma pergunta que está dentro desse contexto. É verdade. Muito rapidamente, antes que sigamos em frente, eu só gostaria de explicar para que nossos ouvintes entendam o que é uma lua de sangue. Na verdade, não é um termo científico, mas é usado para se referir a um eclipse lunar, porque a lua pode apresentar cores como uma cor de ferrugem, tipo um cinza avermelhado. Agora, apenas recordando o que aprendemos em ciências no Fundamental 1. Quando ocorre um eclipse lunar? Um eclipse lunar só pode acontecer durante a lua cheia. Agora, isso é significativo porque quando você entende como o calendário bíblico funciona, onde cada mês começa com a lua nova, então esses eclipses parecem se alinhar com certas festas judaicas anuais que também caíam na lua cheia. Interessante. Então, um eclipse solar ocorre quando? Um eclipse solar só pode ocorrer no período em que não há nenhuma lua para ser vista. Agora, a pergunta de Catarina faz alusão ao fato de que nos últimos anos havia o que se chama tétrade lunar, no qual 4 eclipses lunares totais ocorrem dentro de um determinado tempo. E claro, isso é bastante raro. Se este fenômeno pode ser apontado como sinal significativo do retorno do Salvador, a resposta é não. Eu acredito que foi John Hagee e Mark Blitz que realmente popularizaram a ideia de que essa série de eclipses lunares era um sinal do fim dos tempos. A situação é que enquanto as tétrades lunares são raras, uma vez que você entende pela astronomia o que é uma eclipse lunar e você entende como o calendário bíblico funciona, qualquer tétrade lunar pode ajustar-se com a Páscoa ou a festa dos tabernáculos, porque os eclipses lunares só podem ocorrer na época da lua cheia. As tétrades ocorreram em diversas ocasiões. Houve 8 tétrades lunares desde o ano 1º da era cristã e o mundo ainda está aqui. Em suma, enquanto estamos com certeza vivendo nos últimos dias e enquanto houver sinais nos céus, uma tétrade lunar não é algo pelo qual ninguém deverá apontar como o retorno de Yahushua. Nós nos sentimos muito felizes quando vemos nossos ouvintes participando em nossos programas. Se você tiver dúvidas ou comentários, mande-os para nós. Visite o nosso site em www.wordlifechance.com/português e clique em Rádio WLC. Talvez não possamos abordar tudo no ar, mas pelo menos tentaremos abordá-las em nosso site. Trazendo a promessa diária para hoje, diretamente da palavra de Yah. Roger Monal era um vendedor. Em uma noite bastante fria, ele teve que sair para uma consulta às 9 horas da noite. Enquanto dirigia para lá, ele notou que seu tanque de gasolina estava na reserva. Ele precisaria reabastecer antes de voltar para casa. A consulta demorou mais que o esperado e só quase perto da meia-noite foi que ele estava pronto para voltar para casa.
Após dirigir cerca de 4 quilômetros, o carro de repente perdeu a velocidade. Um rápido olhar para o indicador de gasolina o encheu de terror. Quando adolescente, ele passou por 5 meses no hospital, passando por cirurgias múltiplas e enchentes da pele depois de sofrer um caso grave de congelamento. Na época, o médico avisou para que ele tomasse cuidado e que nunca permitisse que seus pés ficassem muito frios novamente, ou provavelmente teriam que ser amputados. O médico chegou a dizer a Roger que ele deveria se mudar para uma região de clima mais frio. Agora, com temperatura negativa de menos 20 graus Celsius, Roger estava em pânico. Ele imediatamente gritou: "Socorre-me, Yahushua!" Imediatamente, uma sensação de paz e calma veio sobre ele. Mas o carro ainda estava em baixa velocidade. Roger orou, pedindo perdão por ter entrado em pânico. Ele pediu a Yahuwah que enviasse o mesmo Espírito Santo que transportou o apóstolo Filipe por mais de 30 quilômetros para vir e ajudá-lo a chegar em casa. Recordando o incidente mais tarde, Roger disse: "Era uma sensação como se algo tocasse a parte de trás do meu automóvel e ele fosse atirado para frente. Então o motor começou a acelerar e vibrar como nunca antes. O velocímetro começou a subir e quando atingiu o limite de velocidade, tive que soltar o meu pé do pedal enquanto o veículo continuava a correr. Chegando em casa, o carro desacelerou na subida da entrada da garagem, parando ao lado de sua casa e morreu. Nem chegou a entrar na garagem. Ele havia dirigido por mais de 43 quilômetros com um tanque de gasolina vazio. Roger pediu para que Yahuwah o socorresse. E Yah, como sempre, foi fiel em manter a sua promessa. Se você precisar de ajuda, você também pode pedir ao Pai. Ele quer que você o busque. No Salmo 50, ele insiste: "Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás." Não há problema grande que ele não possa resolver. Não há situação tão embaraçosa a qual ele não possa fornecer um meio de escape. Clame a ele por socorro. Ninguém que vai a ele com fé será desprezado. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicar. Pouco antes de sua traição no Getsemane, Yahushua prometeu que enviaria o Espírito Santo. Na verdade, ele disse para seus seguidores que seria melhor que ele partisse. Suas palavras estão registradas em João 16. Ele diz: "Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir." Parece que por meio do Espírito Santo podemos estar mais perto do Pai e dos filhos do que quando Yahushua estava aqui na Terra em pessoa. Sim, eu realmente acho que isso é verdade. Nós falamos hoje sobre a advertência do céu para sair de Babilônia. E como nenhum de nós está isento, estamos todos em Babilônia e todos nós precisamos sair. O que precisamos ter em mente, porém, é que assim como somos todos indivíduos em circunstâncias um tanto particulares, e o que nos liga à Babilônia difere de pessoa para pessoa, o Espírito Santo mostrará para cada um de nós o que quer dizer Babilônia em nossa vida pessoal diária e o que precisamos fazer para nos afastar dela. E aqui é onde o não julgar entra. Precisamos deixar o julgamento para Yahushua e nos concentrar em nossas próprias vidas, dando a outros a liberdade de consciência para fazer o que suas mentes não responderam. Este é um excelente ponto, Chris. Outra coisa que precisamos ter em mente é a importância da obediência imediata. Se o Espírito Santo te revelar que existe uma área particular da tua vida que está te aproximando de Babilônia, reconsidere tuas atitudes. Não adie nem um minuto, então, para começar a obedecer. Agora, dependendo das circunstâncias, talvez algumas questões em sua vida estejam tão complicadas que implicará em algumas mudanças e algum tempo para que você se afaste
norte de Babilônia. Mas tudo bem. Seja paciente, mas comece a dar os primeiros passos para que isto ocorra. Se você acha que teu caso é muito difícil, não se preocupe. Não é impossível. Yahweh irá te guiar com segurança se você trabalhar em seu querer para fazer a vontade dele. Mas você deve começar a dar os primeiros passos para continuar seguindo no caminho da obediência. Eu li que a convicção sempre traz consigo a cruz da obediência. Você pode ver os resultados por meio de sua fé. Somente aqueles que amam o seu Criador mais do que qualquer outra coisa estarão dispostos a entregar tudo, levantar a cruz da obediência e seguir seu Salvador fora de Babilônia. Isto é bem verdadeiro. E isto não deveria nos surpreender. O próprio Yahushua, em Mateus 10, explicou claramente isso. Ele disse: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. A dicotomia da salvação é que, embora seja um presente gratuito, para aceitar esse presente gratuito, isso nos custará tudo. Sempre ouvimos sobre a profundidade do amor de uma mãe. As mães amam seus filhos mais do que a própria vida. Todos devem amar Yahweh, não só mais do que a vida, mas também mais do que seus filhos, mais do que carreira, mais do que sonhos e objetivos pessoais, mais do que a influência dos colegas, reputação ou mesmo seu cônjuge. E isso é difícil. É absolutamente difícil. E não podemos realizar essa transformação em nós mesmos. No entanto, podemos estar dispostos e forçar essa disposição para entregar tudo. Tudo o que precisamos, ele irá prover se nós clamarmos por socorro. Deixar Babilônia é se humilhar. Exige reconhecer a cegueira espiritual que vivemos. Também requer uma vontade de seguir a verdade, não importa o custo desta decisão. Esta decisão poderá ser um tanto assustadora. Você tem alguma palavra de discernimento? Como você segue a verdade independentemente do custo? Bem, para mim é uma decisão baseada em uma realização pessoal. A realização é simplesmente esta: não saber a verdade nunca mudará a realidade do que é verdade. Um dos provérbios mais mesquinhos que já ouvi dizer é: o que você não sabe não pode te machucar. Isso é ridículo, é estúpido. O que você não sabe pode sim te machucar. Ser atento ao perigo não significa que você esteja seguro, simplesmente significa que você é ignorante. Ok, com essa percepção, negar a realidade não muda a realidade em si. Ela se resume a uma decisão simples. Eu quero conhecer a verdade? Para mim a resposta é sim. Eu preferiria lidar com as dificuldades de conhecer a verdade do que navegar inconsciente e na falsidade. O que você está falando é ser intelectualmente honesto. O senhor está nos convidando para sermos intelectualmente honestos. Exatamente. O presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, era conhecido por seus discursos engenhosos e sábios. Uma coisa que ele disse realmente se aplica aqui. Ele disse: quando o homem que está honestamente errado escuta a verdade, ou ele deixará de cometer erros, ou ele deixará de ser honesto. Muito bom. E é nesse ponto que todos nós nos encontramos. Como dissemos antes, o céu está derramando abundantes verdades nestes últimos dias. A WLC está empenhada em propagar as verdades que recebemos a todo mundo. Algumas coisas que apresentamos, você é livre para não concordar. Na verdade, se você continuar nos sintonizando, posso garantir que mais cedo ou mais tarde você vai ouvir uma mensagem com a qual não concorda. Tudo bem. A verdade está avançando e mais luz está sendo revelada. Se você só ouvir apenas as coisas com que você concorda, como você irá aprender mais verdades? E nós não queremos e nem esperamos que o que apresentamos aqui na Rádio WLC ou em nosso site seja aceito como verdades absolutas. Com certeza não. Tome o que estamos vivendo aqui como plataforma de lançamentos para estudar esses tópicos diretos das escrituras sagradas. E faça isso sozinho. E, por favor, não aceite o que estamos ensinando aqui, mas estude essas verdades profundamente antes de rejeitá-las. Esse é um fator imprescindível. Muitos cristãos de hoje são orientados a não questionar. Eles foram ensinados que o questionamento abre a porta para a dúvida e que Satanás entrará sorrateiramente e escravizará suas mentes. Mas nada pode ficar sem ser revelado. Ou podemos confiar em Yahweh para preservar nossas almas e manter nossas mentes a salvo de ilusão, ou permanecermos inertes como estamos. Esse é um bom ponto. Principalmente, acho que Satanás tem tentado colocar em nós um certo medo de sermos iludidos, na tentativa de nos impedir de questionar, estudar e cavar por mais verdades. Eu acho que você está certo, Chris.
Há um versículo bem diferente em Apocalipse que fala sobre essa questão. Está lá mais para o final do livro, no capítulo 21. Lá diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós sempre nos concentramos nos assassinos, devassos, nos feiticeiros e idólatras. Mas este verso parece estranho porque diz que o medroso e o incrédulo também fazem parte dos perdidos. Eu percebi isso, e sempre me pareceu bastante injusto. Entendo. Também me pareceu assim, mas na realidade o que este verso está dizendo é simplesmente que se você confia no Pai para cuidar de você, você não terá medo. Se você confia nele para guiá-lo em toda a verdade, você não permanecerá incrédulo. Enquanto mantivermos em nosso pensamento a certeza de que nele nós podemos confiar, e se você realmente confia nele, você não terá medo de estudar novas verdades à medida que elas se apresentam a você. Queridos ouvintes, prestem bem atenção. Nós da WLC não temos medo de admitir quando estamos errados sobre alguma coisa. Já o fizemos antes e, se necessário, faremos no futuro, admitindo nossas falhas. A verdade é o que importa, não mantendo uma fachada de infalibilidade. Então, por favor, não tenha medo de estudar novos conceitos. É por isso que Yah está alertando para que todos nós deixemos Babilônia. Ele ainda tem muitas verdades para nos revelar e ensinar. Ele sabe que se estivermos presos à Babilônia, não estaremos em condições de ouvir e obedecê-lo. Isso é bastante verdadeiro, ser capaz de pensar fora de nossa caixinha e deixar para trás doutrinas, ideias e conceitos herdados contribuirão para conhecermos novas verdades. Bem, tome, por exemplo, a frase tempo de angústia. Essa é uma frase pesada. Sim, é. Cada denominação tem seu próprio conjunto de expectativas em relação ao tempo do fim. E, no entanto, a Nova Luz no livro de Daniel revela que estamos no tempo do fim desde 1798. E o tempo de angústia teve seu início no ano de 1922. Entraremos nesse assunto em futuros programas. Apresentaremos todas as evidências bíblicas e históricas. O meu ponto agora, porém, é simplesmente esse. O céu está enviando alertas para que cada um de nós abandone Babilônia. Não é um convite para se juntar a outra organização, pois de alguma forma todas possuem algum erro. Em vez disso, é um convite para sair. Somente quando obedecermos a esse convite, poderemos entender novas verdades que o céu quer nos ensinar. Porque somente quando obedecermos a esse convite, deixaremos de lado os ensinamentos do passado que estão confusos e que limitam nosso entendimento. Bom, se perceber isso, esses são tempos perigosos. E enquanto nos apegarmos a interpretações erradas das escrituras, só porque nosso pastor acredita, não podemos avançar para novas verdades. Exatamente. E enquanto nos apegarmos a interpretações incorretas, estaremos mais suscetíveis de serem enganados pelos delírios de Satanás, ou uma chamada invasão alienígena profetizada em Apocalipse 8 e 9, que colocará o Papa em uma posição de preeminência no mundo. Mas isso é para um outro momento. Até que este estudo não chegue e continue realizando seus estudos pessoalmente. Não tome a palavra de ninguém por nada, nem mesmo o que ensinamos aqui. Não tome a palavra do seu pastor como uma verdade completa. Confie somente na palavra de Yah, tal como você lê. E sua palavra diz: sai de Babilônia. Fique livre de qualquer coisa que o mantenha preso ao erro e fique suscetível aos delírios do diabo. Obrigado, Will. Então, era isso para hoje. Caros ouvintes, você obedecerá ao convite de deixar Babilônia? Se você sente que sua fé não é suficientemente forte para permanecer em pé, se você não tem amor suficiente pela verdade e a coragem de se afastar de Babilônia, não implore por ajuda dos céus. E já prometeu dar tudo o que você precisa para a sua salvação, mas só quando você pedir por isso. E a rocha diz: tudo é possível ao que crer. Você tomará sua cruz e seguirá o seu Salvador. Você vai sair de Babilônia por toda a sua vida. Não importa se estamos apenas no início de nossa jornada espiritual, ou talvez no meio, ou até mesmo nos encaminhando para o fim. Tome a decisão e comece a obedecer. Dê o primeiro passo. Vale a pena, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração. Amanhã novamente. E até lá. E lembre-se, Yahweh te ama. E ele é digno de confiança.
Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.wordwest.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WDCT, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World West Channel, preparando o povo para o breve retorno do Salvador.